Livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11, versículo de número 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Tenho certeza que você já ouviu falar desse versículo porque ele é tremendo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não veem. Eu acabei de ler aqui Hebreus capítulo 11, versículo 1, onde o autor aos Hebreus está dizendo que a fé é o firme fundamento. Olha o que ele diz, a fé é firme, é fundamento. A fé não é oscilante, sabe? A fé não é flexível. Ela é firme, fundamento das coisas que se esperam. Olha aí, eu espero pela fé. E pela fé eu acredito que Deus tem o melhor para mim. Pela fé eu acredito que Deus está agindo. Pela fé eu acredito que Deus está fazendo. E a gente precisa andar nessa expectativa de fé, sabe? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que andar por fé. Vão existir situações na sua vida que você tem que decidir. Ou você caminha pela razão, ou você caminha pela fé. E se você ama Deus e reconhece Jesus como Senhor, a sua fé tem que estar baseada nele, meu amigo. Você precisa crer nele. Você precisa colocar a tua confiança nele. Você precisa depositar toda a sua expectativa no Senhor. Esperar nele. Esperar é crer que ele tem o melhor para você. Esperar é confiar no Senhor. A fé é o firme fundamento. Ela é firme, ela é fundamento, ela é sólida, né? Eu vi uma vez um filósofo falando sobre fé, dizendo que fé é você colocar os pés para depois Deus colocar o chão. Não é tremendo isso? Coloca o pé para depois Deus colocar o chão. É muito interessante essa reflexão desse filósofo. Por quê? Porque fé é literalmente isso. É você pisar sem você ter base, sem você ter chão, mas pela fé você crê que Deus vai colocar o chão. Às vezes você está esperando Deus fazer todas as coisas sobre a sua vida. Você está esperando Deus abrir a porta, tocar em alguém, visitar fulano, para que as coisas estejam favoráveis a você. Mas o que você precisa aprender é que nem sempre Deus vai literalmente abrir um mar para você passar. Até porque para Deus abrir um mar para o povo de Israel, Deus fez o povo marchar primeiro. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Ou seja, é mediante a marcha que o mar se abre. É mediante a fé que o mar se abre. Então você precisa caminhar pela fé e não pela razão. Se nesse problema que você está vivendo, você acreditar no diagnóstico do homem, no que o homem disse, no que o advogado disse, que o médico disse, que o juiz disse, o que o policial diz, o que fulano disse, você passar a acreditar na voz da razão, você vai se perder. Que tem hora que você tem que ser guiado pela fé. E pela fé você esperar e confiar que Deus tem o melhor para você. Ande por fé e não por vista. Espera pela fé. Sabe, esperar no Senhor não significa literalmente cruzar os braços. Aí eu vou cruzar meus braços e vou ficar à mercê. Não, não é isso. Esperar no Senhor é você crer que Ele está trabalhando, que Ele está fazendo e que você vai fazer tudo aquilo que te compete a fazer. O que é para você fazer, você vai fazer, mas o que for para Deus fazer, você vai esperar Ele fazer. Você vai confiar que Ele é o Deus do impossível. É quando tem algo que não tem jeito, é quando tem algo que não tem cura, é quando tem algo que é desenganado pelos homens, é quando tem algo que você vê que é impossível. Aí Deus vai lá e faz. Mas você precisa caminhar pela fé. Não dá para ficar o tempo todo andando pela razão. Sabe? Em alguns momentos você vai precisar ter experiências fortes com Deus. E essas experiências são vividas através
da fé. Por isso, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ela é a prova das coisas que se não veem. Olha que interessante, ele está dizendo o seguinte, que a fé ela é a prova daquilo que você não está vendo. Você não está vendo, mas você tem tanta convicção que o teu sentimento de crer é a prova que isso vai acontecer. Você não precisa ver para acontecer, você crê que vai acontecer. É o que Deus está muitas das vezes exigindo de nós, que a gente caminhe pela fé e não por vista. Às vezes o cenário que está ao teu redor não é um cenário positivo. As circunstâncias não são positivas. Você olha para o lado é problema, olha para o outro problema, olha para o outro. É só dificuldade, é só crise, é só guerra. Aí quando você olha, através dos olhos da fé, você consegue ter expectativa que as coisas vão melhorar. Você consegue ter expectativa que Deus está cuidando de todas as coisas. Que Deus está fazendo todas as coisas. Então ande por fé, caminhe por fé, viva pela fé e não pela razão. Porque a fé, ela é a prova daquilo que você não está vendo. Eu não preciso ver para crer, eu não preciso tocar para crer, sabe? Eu creio pelo poder da palavra. Eu creio pelo poder da fé. Eu creio que Deus está fazendo, eu creio que Deus tem o melhor, eu creio que Deus está conduzindo, eu creio que Deus está no controle, eu creio que Deus está realizando todas as coisas, ainda que muitas das vezes eu não consiga ver, ainda que as circunstâncias dizem que não, ainda que muitas das vezes as coisas não cooperem ao meu favor. Não é pelaquilo que eu vejo que eu creio, sabe? Porque se você guiar a tua vida inteira pelaquilo que você está vendo, você vai se frustrar, amigo. Você vai se decepcionar. Porque vão ter muitas vezes que aquilo que eu vejo vai me desanimar. Eu não vou ter resposta, eu não vou encontrar saída. Mas a fé não. A fé nunca fica encurralada. A fé nunca fica presa a nada. Lembra de Paulo e Silas dentro da prisão? Os pés estavam presos, as mãos estavam presas, o corpo estava preso dentro do cárcere, mas a fé estava solta. Tanto estava solta que a Bíblia diz que Paulo e Silas começaram a cantar dentro da prisão. E na medida que eles cantam, o que acontece? O cárcere se abre. Por quê? Porque as mãos estão presas, os pés estão presos, mas a fé está solta. Então vai pela fé, caminha pela fé, porque ninguém tem o poder de escravizar a sua fé. Talvez você esteja com as suas mãos presas, com seus pés presos, numa situação que você está falando, caramba, eu não consigo sair. Realmente, pela razão você não sai, mas pelo poder da fé em Jesus, você vai conseguir romper esses problemas e essas dificuldades que vieram para desestabilizar o teu coração. Caminha pela fé e quem sabe Deus permitiu você passar por certas situações para que a tua fé seja manifestada. Porque Deus não quer que você fique a vida inteira vivendo, sabe, com a experiência dos outros, com aquilo que Deus faz na vida dos outros. Não, Deus quer que você use a sua própria fé, que você tenha as suas próprias experiências. Então, às vezes, Ele cria certas guerras, Ele permite certos problemas para que você coloque a sua fé em prática. E use a fé, porque sem ela é impossível agradar a Deus. Pai, a Tua palavra nos incentiva a andar por fé. A Tua palavra nos ensina a caminhar pela fé. A Tua palavra nos direciona e nos dá ânimo, Senhor, a permanecer. Aqui tem pessoas que talvez passaram por muitos problemas e por algum tipo de crise a sua fé ficou abalada. E eu oro te pedindo que essa palavra alimente o coração dessa pessoa, porque em Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então que haja fé no coração, que haja força no coração dessa pessoa, que ela seja alimentada através dessa palavra e que através dessa palavra ela tenha força para vencer as adversidades. Eu abençoo a casa dela, a família dela, o dia dela, que essa pessoa tenha um dia extraordinário na Tua presença, em nome de Jesus.
Amém e amém. Glória a Deus, querido, que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Concorda que tem muita gente que precisa ouvir essa palavra, teus familiares, teus amigos, tem muita gente que tem que aprender sobre fé e quem sabe receber uma palavra de ânimo como essa que vem edificar o coração dela. Se você quiser se tornar membro desse canal, aqui embaixo tem um botão chamado Seja Membro. Antes do Seja Membro, para você compartilhar essa palavra com o seu amigo, clica aqui embaixo numa setinha torta que tem e compartilha no WhatsApp, no seu amigo e para o seu colega. Agora sim, se você quiser se tornar intercessor do meu ministério, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro. Clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério e vai me ajudar a divulgar a palavra do Senhor aqui na internet. Lembrando que nós não temos divulgado apenas nessa plataforma, mas em outras plataformas para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra do Senhor Jesus. Quando você se torna membro, você recebe um conteúdo exclusivo, tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos. Lembrando que quando você comenta aqui embaixo, aparece o seu selo de membro, né, que é muito legal, que mostra o selo azul, verde, que é o tempo que você está apoiando aquele canal. É bacana que mostra que você está ajudando, colaborando com esse canal, fora que você se torna também um intercessor do nosso ministério, nos ajudando a divulgar essa mensagem para mais pessoas na internet. E vou dizer para você, muita gente tem sido impactada pelo Manhã de Paz. É só você ler os comentários aqui embaixo e você vai ver a quantidade de pessoas que dão um testemunho, que foram curadas, saíram da depressão, largaram isso, venceram aquilo. E se vocês soubessem a quantidade de e-mails que a gente recebe por dia, não é por semana, é por dia, de pessoas que são transformadas através da palavra do Senhor. Então, quando você semeia, quando você nos ajuda, você está fazendo com que essa palavra alcance o maior número de pessoas possíveis. Pastor, mas eu não queria ser membro, eu queria de alguma forma te ajudar, mas sem ser membro, eu queria ser um patrocinador, um semeador no teu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code e aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas, você pode deixar a sua semente e fazer aquilo que Deus colocar no seu coração. E creia que tudo que você faz para o reino de Deus, porque pregar a palavra, expor a palavra faz parte do reino de Deus, tudo que você faz para o reino, Deus faz muito mais por você. O provérbio diz: honra o Senhor com seus bens e os seus celeiros se encherão. É um princípio sobre a sua vida. Por isso que Paulo diz que o Senhor dá semente àquele que semeia. Toda vez que você tem um desejo de semear no reino de Deus, ou seja, no coração de alguém ou alguém, ou até mesmo no coração de alguém que Deus colocar sobre a sua vida, toda vez que você semeia, você está trazendo também a multiplicação sobre a sua vida, né? Porque o próprio Paulo diz que o Senhor multiplica a semente, que o Senhor dá semente àquele que semeia e o Senhor ama aquele que semeia com alegria. E ele diz que o que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia muito, muito ceifará. Ou seja, daquilo que eu lanço, determina também daquilo que eu vou colher para a minha vida espiritual. Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã, no Manhã de Paz, com uma palavra poderosa para o seu coração, e fica com essa palavra na tua alma. Ande por fé, caminhe por fé, não viva pela razão. Às vezes a razão vai ser oposta, a fé vai te levar para um lado, a razão vai te levar para o outro. Sabe, anda pela fé. É pela fé que você vai vencer os problemas, é pela fé que você vai vencer as crises. E quem sabe muita coisa que você está passando é com intenção de Deus de fazer a tua fé ficar fervorosa, ficar firme, ficar, sabe, fundamentada, ficar com convicção que as coisas vão acontecer. Às vezes Deus está permitindo tudo isso acontecer para você usar a tua fé, para você ter convicção que Deus vai fazer, que Ele não é homem que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, fica com essa palavra, te aguardo aqui amanhã às 6 horas. Um abraço.